Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Santos, sou escritor, palestrante. Estou aqui para a gente bater um papo nessa noite, nesse encontro, sobre a literatura e o vazio. A gente está vivendo esses momentos de pandemia, de quarentena, e é interessante porque esse momento possibilita algumas coisas que a gente não pensava, né? Apesar da tecnologia já propiciar isso, a gente usava pouco. E, por exemplo, agora, você está aí do outro lado dessa tela, conversando comigo, aqui na minha casa, né? A gente está conversando juntos. A gente tem essa possibilidade de nos aproximar. Ao mesmo tempo que todo esse momento também nos distancia. A gente não pode encostar, a gente tem que se manter longe, afastado. Muita gente tem que sair para trabalhar e aí enfrentar o risco do dia a dia. Enfim, são momentos muito diferentes que fazem a gente repensar várias coisas que a gente já fazia no dia a dia, faz a gente repensar no que é importante, faz a gente repensar no que é ser humano, no que é ser sociedade. Enfim, quero conversar com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começo essa fala agradecendo a Valdete, agradecendo o Vinícius, agradecendo a Elaine, a toda a equipe da Mostra o Vazio, que vem fazendo esse trabalho fantástico já há alguns anos de colocar diante da gente essa sensação do vazio e meios para superar e viver isso, né? Com todas as dificuldades, com tudo aquilo que a gente tem no dia a dia, com todas as nossas limitações humanas, a gente encontrar meios de seguir em frente, de ser melhor, de ser mais empático um com o outro. Quero agradecer bastante a toda a equipe. Agradecer a você que está dedicando esse seu tempo da sua vida para me escutar um pouquinho. É muito importante isso. Um escritor só é um escritor se tiver alguém para ler o que ele escreveu, né? A mesma coisa para um palestrante. Meu trabalho só funciona se tiver você para escutar, para ouvir, para interagir, para dar a sua opinião sobre isso. Só assim que meu trabalho funciona. Enfim, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre esse tema, página em branco, a literatura e o vazio. Eu escolhi colocar esse título de página em branco porque dizem que esse é o maior medo do escritor, né? O escritor olha para a página em branco e vê todas as possibilidades possíveis do que ele pode escrever, do que ele pode fazer. E essas possibilidades geralmente assustam. São tantas possibilidades que muitas vezes a gente não sabe por onde começar, né? Isso não é só do escritor, isso é para todo mundo. O Pablo Neruda tem uma frase que diz que todos somos escritores, a diferença é que uns escrevem e outros não. Né? É bem isso. Todos nós contamos histórias da nossa vida. E aí, para começar, quero começar dizendo para você quem sou eu. De ser ou não ser, né? Quem sou eu? Como eu te disse no começo, eu sou Rodrigo Santos, sou escritor, sou palestrante, tenho 33 anos, sou casado, tenho 2 filhas. E aí eu coloquei algumas coisinhas aí na tela sobre a minha formação. Eu sou formado em engenharia da computação, mas eu nunca gostei muito de trabalhar com hardware, e a engenharia tem muito disso. Então, no 4º ano do curso, eu tinha certeza de que eu não iria seguir por essa profissão. É muito estranho, mas eu me formei em engenharia, mas eu tinha certeza que eu não iria ser engenheiro. Ia usar alguns conhecimentos, mas não ia seguir por aí. Depois eu fiz pós-graduação em docência para o ensino superior, porque eu trabalho na área de educação já há muito tempo. Mas eu nunca me considerei um professor, sabe? Nunca me senti um professor. Depois, durante todo esse tempo, desde meus 19 anos, eu sou funcionário público. Trabalhei em secretaria de escola, trabalhei no setor de informática da Secretaria de Educação de Suzano. Hoje estou na secretaria de novo, ajudando em alguns sistemas. Mas, como muitas pessoas, eu nunca me senti realizado no meu trabalho. Né? Faço o meu trabalho da melhor maneira possível, tento entregar o melhor que eu posso em tudo que eu faço, mas nunca me senti realizado, nunca me senti completo. Eu também desenvolvo sites, sistemas para a web, e por eu não ser um cara muito ligado ou muito bom com artes, com a parte de estética, com a parte de imagens, eu nunca consegui me apresentar como um web designer.
né? Eu nunca consegui dizer para ninguém, olha, eu sou um web designer. Não consegui. Ou seja, em tudo que eu fiz, tudo isso que eu estou te contando até agora, eu nunca me senti completo em nada disso. Eu nunca me senti de verdade em nenhuma dessas coisas. E aí em 2019 eu tive a oportunidade de lançar o livro Anicejara e a Pedra do Trovão, muito focado na nossa cultura, no nosso folclore, que é um tema que eu sempre gostei muito. A minha família sempre teve muitas histórias fantásticas, então esse é um tema que sempre me chamou muita atenção, sempre me cativou. E aí eu lancei esse livro em 2019. E é engraçado porque a minha primeira página, meu primeiro perfil no Instagram era Rodrigo Santos, quase escritor. Eu não tinha coragem também de me apresentar como escritor. E aí eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras, de conversar em escolas, de conversar em cursos pré-vestibulares com jovens, com adultos, com crianças, sobre o processo de escrita, sobre como tinha sido escrever Anicejara, sobre a nossa cultura nacional. E aí nesse momento eu me encontrei. E aí hoje eu me apresento nos lugares como Rodrigo Santos, escritor. E aí eu comecei te contando isso porque é isso que eu quero te dizer. Talvez nesse momento você se sinta assim, você não se sinta completo onde você está. Você não se reconheça em tantas atitudes, em tantas coisas que você faz no seu dia a dia. Mas eu quero te dizer que mais gente passa por isso. Isso não é uma exclusividade sua. E aí, do mesmo jeito que a literatura, os livros me ajudaram muito a passar por isso, eu queria aproveitar esse momento, essa conversa, para te dar também essa sugestão de ficar amigo dos livros e deixar eles te ajudarem nesses momentos de crise, de incerteza, de vazio. Vamos seguindo. Gosto muito dessa frase do Pablo Picasso, que diz que toda criança é artista. O problema é como permanecer artista depois de crescer. As crianças sabem como resolver os problemas. As crianças sabem como fazer as coisas. A gente que cresce e dificulta tudo. A gente cresce e começa a querer resolver as coisas só com o intelecto e as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. As crianças sabem resolver as coisas porque instintivamente elas sabem como brincar. Elas sabem como usar da brincadeira, usar do simular as coisas, usar da convivência com o outro para poder entender o que está acontecendo ao redor delas. É nas brincadeiras que as crianças elas entendem o mundo. Você já deve ter reparado nisso. Como uma criança imita a atitude dos adultos. Ela brinca de escolinha, ela brinca de papai e mamãe, ela brinca de caminhoneiro, ela brinca de cozinheiro, ela brinca de todas as coisas que estão ao redor dela. E é nessa brincadeira que ela vai emulando o mundo, ela vai simulando as coisas e ela vai entendendo melhor como o mundo funciona. É assim que as crianças vão resolvendo os problemas delas. Por isso você já deve ter notado como para a criança o brincar é coisa séria, né? As regras da brincadeira, o que está acontecendo na hora do brincar, para a criança é coisa séria, porque é o jeito como ela entende o mundo. Quando a gente vira adulto, isso acontece de uma maneira parecida com as histórias. Quando a gente ouve histórias, quando a gente participa de histórias, a gente também compreende melhor o mundo. As histórias têm alguns poderes, similares ao que as brincadeiras têm com as crianças, de fazer a gente compreender e viver melhor. Primeiro de tudo, as histórias nos conectam. Como a gente gosta de ouvir história, não é verdade? Desde sempre, né? Quando o ser humano se reunia em volta de fogueiras para contar histórias uns para os outros, para falar do dia a dia, para imaginar como os astros foram feitos, para imaginar de tudo. É assim que o ser humano começou a se comunicar, a viver em sociedade, contando histórias. As histórias fazem com que a gente crie um verdadeiro laço afetivo uns com os outros, com as crianças, com os adultos, com as outras pessoas. As histórias nos desenvolvem. Sabe, quanto mais a gente ouve histórias, quanto mais a gente fica sabendo dessas coisas, a gente desenvolve mais sinapses no cérebro, a gente consegue compreender melhor várias coisas, a gente aprende a falar melhor, a gente aprende a ouvir melhor. As histórias fazem com que a gente se desenvolva. A gente fica sabendo de outras coisas. As histórias nos ajudam a experimentar o abstrato. É nas histórias que a gente entende o amor, a tristeza, a alegria. Sabe, não tem como eu explicar para você agora o que é estar feliz. Não tem como a gente explicar o que é o vazio, o que é a tristeza, o que é
o amor, a paixão. Essas coisas precisam ser vividas, experimentadas. E com as histórias a gente tem a oportunidade de experimentar vários desses sentimentos mais abstratos, mais complexos, e compreender eles olhando pelos olhos de uma personagem, de uma outra pessoa. As histórias têm mais esse poder. E as histórias aumentam a nossa cultura. Quando a gente ouve histórias de culturas diferentes, a gente aprende delas. A gente aprende de pessoas diferentes da gente. A gente fica mais tolerante com o outro. As histórias têm um grande poder sobre a nossa vida. É a grande magia de ouvir histórias que nos conecta. E um jeito dessas histórias, em particular, a gente chama de jornada do herói. Essa é a história que talvez mais conecte a gente como ser humano, desde toda a existência. A jornada do herói é a minha história, é a sua história. A jornada do herói, ela conta a história de uma pessoa que sai de uma determinada situação comum na vida dela, passa por uma grande dificuldade, vence essa dificuldade e retorna modificada. Isso acontece com a gente o tempo todo. Eu não sei se você lembra quando você foi para a escola. Talvez você tenha tido medo de ir para a escola, por exemplo. Talvez você não quisesse ir. Ou talvez você tivesse super ansioso, super ansiosa, eufórico, eufórica para começar a estudar. Mas de qualquer jeito você estava fora da escola. Esse era seu mundinho normal. E aí de repente você teve que ir. Isso foi uma mudança. Alguma coisa ficou diferente na sua vida. Você precisava estudar, era diferente, você chegou na escola, e lá na escola você conheceu amigos, conheceu matérias que você gostou, conheceu matérias que você não gostou. Talvez você tenha sofrido bullying, talvez você tenha sido popular da escola, mas você teve que superar diversos desafios. Matérias difíceis, provas, convivência, pessoas diferentes, trocar de série, trocar de escola. Tudo isso são várias mudanças que você foi passando. E aí você passou pela escola, aprendeu várias coisas, usou desse aprendizado para a sua vida. E aí foi para o seu trabalho, para a sua vida, para o seu casamento. Né? Assim é a jornada do herói. Uma mãe está lá, tranquila, vivendo a vida dela, e de repente ela engravida e uma vida começa a crescer dentro da barriga dela também. E as coisas mudam, muda o jeito de ver o mundo, muda o jeito de pensar, muda o que ela pode fazer, aquela barriga grande, a dificuldade para dormir, a dificuldade para se locomover, ela vai passar também por uma cirurgia, o medo, tantas coisas, e aí nasce o bebê. E ao mesmo tempo que nasce o bebê, nasce aquela mãe, né? E aí você vê as mães, né, que defendem seu filho. Ah, meu filho, esse é meu. É uma jornada do herói. E assim a gente pode pensar em tantas coisas, o seu trabalho, né? Essa apresentação agora, o medo que eu tinha de vir falar com você, tudo isso faz parte dessa jornada do herói. A nossa vida é a jornada do herói. E é por isso que essa história, e a gente ouve ela lá no Star Wars, o cinema usa ela demais. É por isso que essa história conecta tanto a gente. É por isso que quando a gente vê um filme, a gente fica extasiado. A gente quer acompanhar a história do mocinho, a história da mocinha. Tem outros jeitos de contar a história também, o cinema usa delas, mas essa aqui é a mais famosa. E sabe, essas histórias elas podem vir pra gente de várias formas. A gente pode consumir elas de vários jeitos. A gente pode viver essas histórias, a gente pode aproveitar elas assistindo uma série, assistindo um bom filme, assistindo uma novela, num jogo de videogame, assistindo um reality, assistindo um jogo. Ou a gente pode também aproveitar dessas histórias lendo. O livro ele é uma mídia fantástica porque ele permite que a gente construa esse mundo na nossa mente. Quando você ouve uma história, tem a voz de outra pessoa. Quando você assiste um filme, você tem imagens ali. Quando você vê uma revista, você tem as fotos. Mas quando você lê um livro, é dentro da sua cabeça que você cria todo aquele mundo. Aquelas palavras vão entrando em você nessa jornada e é você quem vai construir todo esse mundo ao seu redor. E aí, nesse momento, essa jornada tem tudo a ver com a brincadeira das crianças. Essa leitura vai te permitir olhar o mundo, ver o mundo por outros olhos. Dizem que um leitor vive 1000 vidas. Você vai poder, numa leitura, ser um capitão, um marinheiro, um pirata, um bandido. Tantas e tantas coisas a gente pode fazer através de uma leitura. E é lendo livros, é lendo essas histórias, que a gente começa a poder emular as situações do nosso dia a dia, compreender melhor
essas dificuldades e entender melhor a gente mesmo. Existe uma ciência muito jovem, inclusive, chamada biblioterapia. Ela é uma parte da biblioteconomia, tem alguma ligação também com a área de saúde, que indica livros para diversos males, né? É interessante porque as bibliotecas lá na Grécia Antiga já eram chamadas de remédios da alma, né? Já eram locais em que os mais antigos já entendiam que os livros tinham esse poder de mexer dentro da gente. Mas apenas em 1916 esse termo foi usado pela primeira vez, biblioterapia. E aí começou a ser utilizado, há muita controvérsia sobre ele, começou que vários psiquiatras indicavam livros e o papel dos bibliotecários era localizar livros sobre aqueles assuntos. Com o tempo, os bibliotecários foram entrando mais e mais nisso. E em 2000, isso começou a ser usado em países como o Reino Unido, a Irlanda do Norte, de uma maneira mais efetiva. Hoje existem vários projetos de biblioterapia em vários lugares que realmente indicam se ler livros para combater alguns males e algumas dificuldades do dia a dia. É engraçado a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente pensa no livro apenas como uma diversão. Mais ou menos igual a gente pensa na brincadeira das crianças, né? A gente acha que ela serve só para se divertir. E aí, para isso a gente tem os livros de autoajuda, a gente tem livros de bibliografia. Apesar de autoajuda estar tão desgastado, né? As pessoas falam tão mal porque tem gente que não faz um trabalho sério, mas existem muitos livros de autoajuda, livros de crescimento, que ajudam bastante no dia a dia. Esses livros já ajudam muito. São indiscutivelmente muito ligados à evolução pessoal. Mas a gente pode fazer isso também com ficções. Como eu disse, numa ficção você pode experimentar ser tantas coisas. E experimentando isso, você pode compreender melhor o que você está passando. Eu acho que é importante a gente deixar bem frisado que existem dois tipos de biblioterapia. Existe aquela biblioterapia clínica, e essa deve ser feita com o apoio de um psicólogo, um psiquiatra, né? Essa tem todo um aspecto de cuidado, realmente. E a gente tem o que se chama de biblioterapia de desenvolvimento, ou biblioterapia criativa. Essa tem mais uma pegada de desenvolver a gente, da gente lidar conosco mesmo, da gente ser melhor. E essa é a que a gente pode fazer em casa, a gente pode fazer num clube de leitores, um professor pode fazer com seus alunos, indicar livros que permitam que você se compreenda melhor e com isso também se sinta melhor. E sabe, quero aproveitar para falar com você sobre algumas dicas para ler, mas que você vai perceber que também são dicas que você vai poder usar para várias outras coisas na sua vida. A primeira delas é... Às vezes a gente tem muito livro em casa, muita coisa entulhada. Não só livros, mas várias coisas, sabe? Aquele monte de coisa que vai ficando, vai entulhando, vai ocupando espaço na nossa vida, sejam coisas físicas ou sejam sentimentos. E aí a dica que eu te dou para os livros é... Organiza sua biblioteca umas 2 vezes por ano. Pega os livros que você não vai ler mais, os livros que você não gostou, os livros que você terminou e não pretende ler de novo, e doa eles. Pensa que você está fazendo um bem para quem vai receber esses livros, você faz um bem para a natureza, porque, enfim, são produtos e a produção deles custa recursos. Você está fazendo um bem enorme para você, liberando espaço dentro da sua casa, dentro da sua vida. Então, se você tem como problema de leitura ter muito livro, ter muita coisa entulhada, a minha dica é: organiza e doe. Um outro problema que a gente encontra muito com os leitores é esquecer o que leu. A gente lê um livro, ele é tão legal, e aí passa o tempo, a gente já não lembra mais, e a gente não sabe mais como utilizar aquele conhecimento. E aí a minha dica é, por que não fazer um diário de leitura? Anotar um breve resumo, algumas informações importantes daquela leitura, para quando você precisar, você ir lá olhar e se lembrar. A organização de pensamento, a organização do que a gente vai usar é sempre muito importante, é sempre muito interessante. Você vai ver que isso vai ajudar bastante a você fazer a interligação entre as coisas que você lê e aprender. Outro problema que é recorrente de nós leitores é o medo de começar um livro novo. Talvez você passe por isso, né? O medo de começar o novo. A gente quer ler o mesmo livro várias vezes, porque a gente já sabe que gostou,
quer assistir o mesmo filme, quer fazer as mesmas coisas, né? Porque a gente já tem certeza, é seguro. É difícil começar algo novo. Por um livro eu vou te aconselhar, dá uma olhada ali por cima, lê um parágrafo ou outro solto, vai se ambientando com o que é diferente, vai pegando gosto por aquilo. E aí quando você estiver se sentindo com coragem, se sentindo firme, aí você começa a nova obra. Você começa o novo na sua vida. Mais uma coisa é, muita gente diz que não tem tempo para ler. Eu não tenho tempo. A minha vida é tão corrida, eu tô tão cheio de coisas. E aí a minha dica é, reserva um horário na sua agenda. Decide que naquele horário você vai ler. Pode ser um horário por dia, pode ser um horário por semana. O importante é que você seja fiel a você mesmo. Separa aquele horário e naquele horário você fica longe da TV, do tablet, do computador, do celular, das redes sociais. Dedica um tempo. Você vai ver que você vai conseguir fazer muita coisa e se concentrar muito melhor. Tem ainda aqueles que têm uma profunda dificuldade em desistir de um livro, né? A pessoa está lendo aquele livro, ele está muito chato, a história não está fazendo sentido para você, mas você sente que você não pode deixar nada pela metade. Você não pode parar nada. A vida é muito curta. Ela é muito curta para a gente ficar sofrendo com aquilo que não agrega nada para nossa vida. Então a minha dica é, insiste num livro por 50 páginas. Leia 50 páginas do livro. Se nessas 50 páginas você não se conectar com a história, você não estiver gostando dela, vai para outra. A vida é curta, vai para outra história, parte para outra. Não fica sofrendo com isso. E aí você pode dar o livro para alguém que talvez goste daquela história. Não precisa jogar ele fora, né? A gente tem o contrário disso. Tem as pessoas que têm a tendência de desistir da leitura. Talvez você passe por isso. Começa a ler um livro e desiste. Começa a ler o segundo e desiste. Começa a ler o terceiro e desiste. Geralmente isso acontece porque a gente não dá tempo de se conectar com o enredo, com o que está acontecendo. A dica nesse caso é óbvia. Quando você for ler, separa pelo menos 1 hora. Pode ser mais, mas pelo menos 1 hora para a leitura. Assim você consegue mergulhar naquela história. Você consegue realmente entrar dentro dela, fazer parte dela. E aí sim você vai entender o que o autor quis dizer e mais, o que você consegue compreender daquilo. Então, quando você não estiver conseguindo se conectar com alguma coisa, dê tempo a ela. A gente tem ainda as pessoas que se intimidam pelos livros muito grandes. Né? Você pega aquele livro grosso e aí já dá aquela preguiça de começar ou aquele medo de não terminar. Projetos grandes são sempre assim. Coisas muito grandes assustam. A dica é dividir para conquistar. Divide o calhamaço, aquele livrão, em pedaços menores. Decide até onde você quer ler aqueles pedaços. E vai lendo eles um por vez. Quando você terminar, comemore como se tivesse terminado o livro inteiro. Olha, eu cheguei à minha meta, eu cumpri o meu objetivo. Você vai ver que logo você vai ter lido ele inteiro. Logo você vai ter cumprido o seu compromisso inteiro. A gente tem, por fim, as pessoas que têm medo de terminar. Quando uma coisa está muito boa, a gente não quer chegar no final, né? Eu espero que essa palestra esteja sendo assim para você. Você esteja pensando, eu não quero que acabe. Mas é assim, quando a gente tem coisas muito boas na nossa vida, a gente não quer que acabe. E muitas vezes assim acontece com o livro. A gente se apaixona tanto por ele que a gente não quer que ele chegue no final. A dica aí é prolongue esses momentos. Veja filmes, assista séries, leia quem fez resenha sobre aquele livro, converse com outras pessoas sobre o livro. Assim você consegue ficar mais tempo dentro do universo dele. Você consegue se manter mais tempo ligado àquilo que você gostou tanto. Eu espero que essa palestra tenha sido interessante para você. Faça pensar na sua vida em quanto a leitura pode te ajudar. Tenha te feito pensar também em tantos momentos em que a leitura já te ajudou. Espero que tudo isso faça sentido para você. Espero que você leia bons livros, tenha bons textos. Espero que você aproveite a vida. Agradeço pelo seu tempo, agradeço por ter ficado aqui comigo, por ter me escutado. E se você quiser me encontrar, quiser falar comigo, você pode acessar o meu site www.rodrigosantosescritor.com.br. Lá tem os meus contatos, rede social. Lá você tem acesso aos livros que eu já escrevi e publiquei. Dá uma olhadinha lá, fala comigo.
Me conta que você viu essa palestra, me conta o que você achou. Vai ser um prazer conversar com você. Até a próxima. Aproveita a vida, aproveita os livros. Tchau.